Eu vou te contar hoje o que aconteceu que me fez mudar o meu filho de colégio. Então, se você não está satisfeita com o colégio do seu filho, você está num processo de desespero e querer mudá-lo de colégio, fica aqui porque esse vídeo é pra você. Olá, eu sou Rita Maria Rodrigues, muito bem-vindo ao meu canal. Eu criei esse canal com o objetivo de compartilhar com vocês os problemas e as dificuldades na maternidade, ou seja, na educação de uma criança atípica, com autismo leve, TDAH e impulsividade. Então, se você se interessa por esse conteúdo, fica aqui comigo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho para você ser notificado sempre que eu postar vídeos novos e não esqueça o seu joinha, é muito importante. Vamos lá? Quando iniciou a pandemia, o Miguel estava no 4º ano. Lógico, foi complicado para todas as crianças, típicas ou atípicas, né? Foi um período muito difícil para todos. A aula virtual para o Miguel, sempre, logicamente, como para todas as outras crianças, foi uma coisa bem complicada. Para ele, então, foi mais ainda. Mas pronto, fomos passando por isso, eu fui orientando, sentava sempre ao lado dele e assim ele acompanhava as aulas. Mais ou menos, né? Porque com a hiperatividade, andava de um lado para o outro, sempre com a câmera fechada. Depois passou para o 5º ano, que foi também da mesma forma. O problema veio quando acabou a pandemia. Quando ele retornou, foi uma época complicada, porque foi agora esse ano. Por quê? O que acontece? Ele está com 12 anos. Ele voltou para o colégio e mudou a coordenação. Porque, como eu já disse em outros vídeos, o colégio pode até ter uma intenção inclusiva, mas ele tem que se mexer e tem que mudar uma série de coisas para que realmente seja inclusiva. E, na verdade, o que vai fazer a diferença, então, é o quê? É a vontade das pessoas, vontade dos profissionais, porque às vezes eles nem são preparados, mas se houver uma vontade e uma empatia, tudo muda de figura. No retorno ao presencial, a gente se depara com uma turma, eram 3 turmas no 5º ano, e quando a gente chega ao 6º, são 2 turmas. Fizeram a junção de 3 para formar 2. Ou seja, tinha 35 alunos na sala. Se pra gente, que é típico, é complicado ficar com muito ruído, de criança o tempo todo falando, gritando, se é complicado, imagina para uma criança que tem autismo leve, TDAH e impulsividade, que os ruídos incomodam, que certos sons causam uma perturbação. E foi o que aconteceu. Miguel, a partir daí, declinou. Se antes, até o 5º ano, ele vinha bem, ele teve uma mudança de coordenação, onde as pessoas não eram tão empáticas. E a coordenação do Fundamental 2 já vem com outro olhar. Ela encara que, como são pré-adolescentes, ela quer entrar com uma linha mais dura, mas não pode partir do pressuposto que todos são iguais. Não dá, tem que ter um olhar diferenciado para quem é atípico, porque senão vai dar errado. Porque é a fase da mudança dos hormônios e aquilo ali vem com força para todo mundo. E o que acontece? Ali começa a dar ruim, começa a dar defeito. Porque uma coisa é o colégio achar que ele é inclusivo só porque ele faz conteúdos adaptados. Os conteúdos adaptados é o quê? É uma prova mais objetiva, menos subjetiva? E o resto? E a interação? E o preparo? E o olhar do professor para as crianças atípicas? Porque não são todas iguais. E aí aumenta o número de professores, aumenta o número de disciplinas e ele perdido. Ou seja, ele chegava com a agenda onde ele anotava dever de casa, página 25 a 30. E eu perguntei, ué, Miguel, você colocou aqui 25 a 30 de qual matéria? Para procurar o livro? E ele falava, pois é, mãe, eu não sei. Eles não falam de que matéria eles são. Ou seja, imagina o grau de perdição. E realmente, parecia que entra professor, sai professor, igual uma máquina. Para uma criança atípica não dá. Não pode ser assim.
Ele estava em sofrimento porque ele ficava preso numa cadeira, precisando respirar, e aí ele saía toda hora. Perdia praticamente 50% a 60% do conteúdo de cada aula. Aí o que acontecia? Ele já estava por aqui, quando ia para o recreio, ficava extremamente nervoso. Aí não interagia com ninguém, estava mesmo impulsivo, mesmo irritado, e aí dava errado. Se alguém olhasse para ele torto ou fizesse alguma pergunta que ele não entendesse, ele já encarava quase como uma ofensa. E o que acontecia? Briga. Com isso, Miguel ficou praticamente difícil Miguel frequentar as aulas, uma vez que ele tinha já caído na briga com uma criança, com outra criança. E eu sugeri, então, para que o Miguel não perdesse o conteúdo no período que a escola o suspendeu, porque a escola suspendeu, ela não tem o olhar diferenciado para aquela criança, ela quer colocar uma regra para todos, igual. E ela não tem ninguém para conter a criança na hora dos problemas. Miguel ficou num período remoto e ele não assistia às aulas, lógico. Porque aí nem a escola já não estava mais preparada para aulas remotas. O que a escola fazia? Vou resolver o problema desse menino. Ela colocava a câmera de frente para um quadro, que não ficava centralizado, o professor ficava atrás, dando aula para trás, enquanto o Miguel ficava de frente só ouvindo o professor e olhando para um quadro. Um quadro que, às vezes, eles escreviam e estava cortado. Foi uma coisa muito precária, foi uma coisa absurda. Eu comecei a ficar assim, angustiada, com tamanho descaso. Inclusive, o que eu fazia? Era eu que assistia às aulas. E anotava tudo para passar para o Miguel. Mas já estava assim, já estava por aqui, que eu não aguentava mais. Porque, assim, é complicado. É difícil. E depois de passar todo o conteúdo para o Miguel, minha vida, eu não tinha mais vida. Se já é difícil, né? Assim, então não dava. Se não tem a colaboração da escola, porque realmente tem que ter a interação escola, criança, casa, aí realmente fica difícil. Nesse momento, tive uma reunião com a escola, expus todos os problemas, toda a falta de tato e de vontade da escola. E o que acontece? Me sugeriram que eu colocasse um mediador com o Miguel. Eu acho que o mediador para o Miguel, não sei se daria certo. Porque, na verdade, eles alegaram que tinha que ter alguém para conter o Miguel. Além de passar o conteúdo, mas também para contê-lo na hora do recreio. Não, mas aí não é papel da mãe. Não é um papel da família que já paga uma mensalidade que é cara. Quem tem que cuidar disso, quem tem que oferecer um conteúdo para a criança chegar em casa com o conteúdo que os outros têm, de forma como vai passar, é problema da escola. A escola tem que estar preparada para isso. Então, assim, não sou eu que tenho que cuidar do mediador. É a escola. A escola tem que entregar um conteúdo que dê um resultado para A, B ou C. E aí não conseguimos chegar num acordo, eu vi que não havia vontade da escola, não havia. O que eles queriam é que eu tirasse o Miguel, porque o Miguel passou a ser um problema. Na medida que ele sofria em sala de aula, levantava toda hora para sair, porque aquele conteúdo era um conteúdo dado de forma desinteressante. Na verdade, é um colégio extremamente conteudista, tá? Isso também é uma dica, procurar alguma coisa mais construtivista. Aí eu realmente a família inteira estava ficando adoecida, estávamos todos em sofrimento, e aí eu decidi, vou tirar o Miguel desse colégio. Detalhe, isso foi em maio, já com material escolar comprado, já perdendo, praticamente foi perdido, né, de março a maio, mas de qualquer forma não podia ver meu filho em sofrimento, sem nenhuma interação social, não havia alguma. Ele ficava isolado, sozinho no recreio. Foi uma decisão difícil? Foi, mas foi assertiva. Parece que são coisas que acontecem assim como milagres. Em tempo recorde, eu encontrei uma outra escola para o Miguel, que tem apenas 13 alunos por turma. Isso é fantástico. E ele está muito, muito feliz. Está com amigos, não precisa de mediador. Ele está absorvendo os conteúdos porque está feliz, porque realmente a segurança emocional é tudo. Essa mudança da escola de um modelo conteudista para um modelo construtivista fez toda a diferença. Realmente fizemos a escolha certa.
Então, eu espero que esse conteúdo tenha sido bom para você e contribuam para que as nossas escolhas sejam mais assertivas na educação dos nossos filhos. Então, tchau, até o próximo vídeo. Um beijo!